Jinzo Ningen Kikaider é uma história em quadrinhos publicada originalmente entre 1972 e 1974, que posteriormente foi republicado numa edição encadernada que no formato tankobon dá 6 volumes, e ela foi escrita e desenhada pelo Ishinomori Shotaro. Kikaider foi produzido nos mesmos moldes que outras produções do Ishinomori feitas ali em parceria com a Toei nos anos 70, em que o Ishinomori criava uma ideia, criava personagens e desenvolvia um conceito em parceria com o produtor da Toei, o Hirayama Toru, e juntos eles faziam uma série para televisão, e o Ishinomori tinha liberdade para fazer uma versão em quadrinhos com liberdade autoral. Da mesma forma que aconteceu com o Kamen Rider, com o Goranger e com outras produções que o Ishinomori desenvolvia em parceria com o Hirayama Toru da Toei. Só que eu arrisco dizer que Kikaider é, depois do Cyborg 009, a obra talvez mais influente que o Ishinomori escreveu. E logo eu entro na questão de por que essa obra é tão relevante, ela é tão impactante na produção de quadrinhos e televisão japonesa ali a partir dos anos 70. Só que pra gente entender bem Kikaider, primeiro é preciso entender o conceito de Jinzo Ningen, que é um termo que o Ishinomori vai popularizar ali na cultura contemporânea japonesa após anos 70 na produção de ficção, mas é uma palavra que ela é um pouco mais antiga e nos remete lá à origem dos robôs. A partir da Idade Média, mas com mais força ali depois do Renascimento e durante toda a Era Moderna, vai ser popular na Europa a questão do autômato. Os autômatos, eles eram máquinas geralmente construídas por relojoeiros que tinham mecanismos que eram similares a mecanismos de relógios e outros equipamentos parecidos, e os autômatos eram máquinas construídas para desempenhar determinadas funções de forma automática ou semiautomática, mas eles tinham uma característica específica, que é, eles tinham uma aparência que remetia a de um humano ou de um animal. Uma máquina que remetia às formas de um ser vivo. Então, autômatos muito populares, por exemplo, ali na Era Moderna, do século XVIII, principalmente, eram autômatos feitos para escrever. Eram máquinas com engrenagens que se dava corda e ela tinha um braço mecânico e escrevia um texto. A estrutura mecânica era toda construída para gerar os movimentos necessários para escrever um texto. Então tinha um braço mecânico, se colocava ali uma pena com tinta, colocava um papel, dava a corda e ligava, e essa máquina escrevia um texto pré-determinado, era sempre o mesmo texto. Só que essas máquinas eram feitas para ter aparência de pessoas. Então eram bonecos, muitas vezes de tamanho real, em escala em relação ao ser humano, que se dava a corda e eles escreviam textos. Então o autômato era o imaginário que havia na Europa durante a Era Moderna de máquinas que tinham uma aparência humana, que se pareciam com humanos e desempenhavam funções que a princípio eram funções, atividades que só humanos conseguiam executar, como escrever um texto. E em 1920 apareceu uma obra que vai ser importante para determinar um novo paradigma de como seria o imaginário dessas máquinas que teriam aparência de humano, formas humanas. E foi uma peça de teatro escrita por um escritor tcheco, que é o Karel Čapek, e o nome dessa peça era R.U.R., Robôs Universais de Rossum. A história, de forma resumida, é mais ou menos assim. Um cientista no futuro, ele cria uma tecnologia que permite criar órgãos sintéticos, tecidos celulares, e ele usa essa tecnologia para criar órgãos, para fazer órgãos para transplantes e para prolongar a vida das pessoas. Usar essa tecnologia para criar partes do corpo defeituosas ou doentes de pessoas, para substituir essas partes e a pessoa viver mais. Só que daí o sobrinho dele tem uma ideia. Por que ao invés de criar só órgãos, não se usava a tecnologia para criar pessoas inteiras? Assim se criam pessoas inteiras, artificiais, todas feitas em laboratório, e colocam essas pessoas para trabalhar, para fazer as atividades de trabalho, as questões difíceis que precisam ser resolvidos com força bruta, e daí os humanos poderiam se aposentar indeterminadamente. As atividades braçais pesadas seriam todas transferidas para essas formas de vida artificiais criadas em laboratório. E essas formas de vida artificiais criadas para fazer o trabalho para os humanos, no RUR, elas são chamadas de robota, que é uma palavra tcheca para falar de trabalhadores braçais que não recebem salário. Imagina a ideia de, por exemplo, um camponês ou um outro trabalhador braçal que trabalha para um senhor feudal e ele não tem pagamento pelo trabalho que ele realiza. E a partir dessa palavra tcheca para trabalhadores que não recebem salários, os robota, que vai surgir o termo robô, que vai se propagar em outros idiomas depois. A ideia de criaturas artificiais feitas por humanos para fazer o trabalho pesado que os humanos não querem fazer. Daí que vai surgir a ideia do robô. E ao longo da história,
vai ter um momento em que esses robotas, eles começam a questionar por que eles têm que fazer todo o trabalho e não as pessoas, e acabam se rebelando. Então o termo robô, ele surge nessa peça no RUR do Karel Čapek, para falar dessas criaturas que foram construídas artificialmente para trabalhar, e tem um momento em que elas começam a criar consciência e começam a pensar, tá, por que a gente tem que trabalhar e eles não? E começam a se rebelar. Então, diferente do autômato, que era simplesmente uma máquina que tinha uma aparência de humana, os robôs, eles são uma máquina que tem aparência humana, mas eles também são sujeitos. Eles são criaturas artificiais para desempenhar uma função, que foram criados por pessoas, mas em algum momento eles passam a ser vistos, ou eles passam a se ver como indivíduos também. Então a grande diferença que vai separar os autômatos dos robôs que vão surgir pós os robôs universais de Rossum é essa condição de poder se ver nessas máquinas sujeitos ou sujeitos em potencial, e não apenas um mecanismo que só parece um sujeito. E o termo robô, ele vai surgir justamente numa obra que vai discutir questões trabalhistas. Robôs Universais de Rossum apresenta uma discussão social que era relevante para a cultura tcheca ali em 1920 e para a Europa e para o mundo inteiro, e é uma questão de relações trabalhistas. É sobre como os operários trabalhavam em excesso para sustentar uma elite que via eles como não sendo pessoas e sim como sujeitos que deveriam produzir para sustentar essa elite. O que acontece é que logo depois da publicação, o Uno Jusa vai entrar em contato com os robôs universais de Rossum. E o Uno Jusa, ele é um escritor de ficção científica bastante importante do Japão ali da era Taisho. A única publicação que eu conheço do Uno no Brasil é essa Última Transmissão, que é uma coletânea de contos dele, e é um autor que eu recomendo bastante porque ele é um dos pais ali da ficção científica japonesa. E o Uno Jusa, ele vai se impressionar bastante com os robôs universais de Rossum e ele vai decidir traduzir para o japonês. Vai publicar no Japão em 1923 uma versão traduzida dos robôs universais de Rossum, e o título que ele vai dar para a obra no Japão é Jinzo Ningen. Bom, Jinzo Ningen, a origem dessa palavra é Ningen, é a palavra japonesa para humano. E Jinzo, ele é construído com dois ideogramas. Um deles é de pessoa e o outro é de construção, de construído. Então uma tradução literal para Jinzo Ningen seria um humano construído por uma pessoa. Só que esse Jinzo construído por uma pessoa é interpretado como uma ideia de artificial, algo que não foi criado pela natureza, mas feito por humanos. Então a ideia de Jinzo Ningen é literalmente um humano construído por uma pessoa, ou a ideia de um humano artificial, um humano que foi feito por outras pessoas. E o que aconteceu é que ali na década de 1920, também no começo dos anos 30, o construtivismo se tornou muito popular no Japão. O construtivismo é uma estética, um estilo artístico de origem soviética. E ele se tornou bastante popular no Japão por causa do diretor de cinema soviético Sergei Eisenstein. O Sergei Eisenstein escreveu vários livros de teoria de cinema baseada na proposta construtivista, e ele usava muito como referência o Japão, dizendo como a cultura japonesa, a escrita japonesa, a pintura japonesa, o desenho japonês, ele funcionava muito na ideia de montagens, de pegar pedaços e juntar os pedaços para formar uma coisa. E como a cultura japonesa tinha uma produção cultural excelente para ser usada como exemplo para a proposta construtivista. E isso vai cair no ego dos japoneses, e os japoneses vão adorar as teorias do Eisenstein. Logo que elas vão ser publicadas, eles vão traduzir o Eisenstein para o japonês, vai circular nas universidades, os artistas japoneses todos vão ler Eisenstein, e toda a vanguarda artística japonesa vai se apegar muito com as ideias do construtivismo. E o Robôs Universais de Rossum vai fazer sucesso também porque vai ser a ideia de um sujeito que é feito por outros sujeitos a partir da montagem, pegar peças e empilhar elas, grudar elas e fazer um ser humano. O robô, ou Jinzo Ningen, como vai virar no Japão, é justamente a ideia de um humano feito a partir de colagem. Isso vai fazer muito sucesso entre esses círculos artísticos de vanguarda japonesas, e em 1929 o Tagawa Suiho, o autor do Norakuro, tem um vídeo aqui sobre o Norakuro no canal, a história em quadrinhos mais popular ali do Japão antes da Segunda Guerra Mundial, ele publicou uma história em quadrinhos chamada Jinzo Ningen, que é a história de um cientista que ele cria dois robôs para ajudar eles no trabalho do laboratório. Só que esses Jinzo Ningen, como eles são criaturas recém-criadas, eles se têm um comportamento um tanto infantil, no sentido que eles estão descobrindo tudo, eles estão experimentando, eles estão descobrindo qualquer experiência, por mais banal, para eles é novidade, e eles se distraem com tudo. Então Jinzo Ningen foi uma das primeiras séries de histórias em quadrinhos do Tagawa Suiho, antes mesmo dele fazer o Norakuro, e ele já se apropriou do termo esse que o Uno apresentou na tradução do Robôs Universais de Rossum. Daí, em 1939, o Uno vai publicar um conto que também parte dessa temática, bastante inspirado nos Robôs Universais de Rossum, que é o Jinzo Ningen F.X.
É o Jinzo Ningen, o Sr. F, que foi um conto que foi publicado, mas antes de ser publicado foi uma transmissão radiofônica, ele leu no rádio ao vivo. E também parte dessa ideia, dessa premissa de um sujeito que ele parece ser humano, mas ele foi construído por pessoas. E daí, em 1972, o Ishinomori vai lá atrás dessas referências da ficção científica japonesa dos anos 20 e 30 e vai resgatar esse termo e vai inserir ele de volta nessa cultura popular e contemporânea japonesa ali da década de 70 ao fazer o Jinzo Ningen Kikaider. E a ideia do Jinzo Ningen é a ideia de um robô, mas não mecha, não uma estrutura gigantesca, tripulada, controlada ou que obedece a humanos. Um robô que ele tem uma aparência humanoide, mas ele também tem uma consciência de um humano. A ideia de um robô que ele não é só uma máquina, ele não é um autônomo, é um robô que também é o sujeito. E a partir dessa condição do robô que se vê como sujeito, ou passa a ser visto como um sujeito, ou é negado para ele o direito de ser identificado como sujeito, vai ser como o Ishinomori vai construir o conceito do Jinzo Ningen a partir ali dos anos 70. E o Ishinomori vai buscar esse conceito porque ele vai apresentar Kikaider como uma releitura do Pinóquio, que era uma novela escrita pelo Carlo Collodi lá entre 1881 e 1882. A ideia de um homem que constrói um boneco que tem identidade, que acha que é um menino e quer ser um menino. E o Ishinomori vai associar, olha só como esse imaginário, esses conceitos lá que o Collodi propôs no Pinóquio, tem tudo a ver com os conceitos que o Karao Čapek apresentou nos Robôs Universais de Rossum, e tem tudo a ver com o Tetsuan Atom do Tezuka, que era uma releitura do Pinóquio. Então o que o Ishinomori vai fazer é apresentar o Kikaider dele com uma releitura do Pinóquio, dos Robôs Universais de Rossum e do Atom do Tezuka, mas colocando isso num contexto do Japão dos anos 70. Bom, o Kikaider ele começa já com uma referência ao Pinóquio, tá se contando a história do Pinóquio e daí a gente descobre que na verdade é uma jovem chamada Mitsuko que tá contando a história pro irmão dela mais novo, que é o Masaru. Enquanto isso, o pai deles, o Dr. Kumioji, ele tá isolado no laboratório trabalhando na construção de uma forma de vida artificial, de um boneco que vai ganhar vida. E ele tá criando esse boneco porque ele é um cientista que ele trabalha com questões de robótica, mas uma organização chamada DARK, liderada pelo professor Gil Halbert, quer roubar a tecnologia dele para criar robôs que vão ser armas de destruição para ser usados numa guerra para conquistar o mundo. E o professor Kyomyoji, ele sabe que ele vai ser atacado a qualquer momento e ele quer completar esse robô o mais rápido possível, só que não é um simples robô, é um Jinzo Ningen que tem um circuito de consciência, que depois é chamado de Gemini System. E o Gemini é uma referência ao Jiminy Cricket, né, o grilo falante do Pinóquio da Disney. O Dr. Kyomyoji, ele tá criando um robô que é para ser uma arma para proteger os filhos dele, proteger a família dele, mas ao mesmo tempo ele quer que esse robô tenha esse circuito de consciência que vai deixar ele capaz de fazer julgamentos éticos e morais. Porque ele quer construir um robô que é poderoso como uma arma, mas que seria a prova de influências caso o professor Gil tentasse manipular esse Jinzo Ningen e transformar ele numa arma para finalidades malignas. Só que o Dr. Komioji, ele não chega a terminar de construir esse circuito de consciência, ele fica incompleto quando o laboratório do professor é destruído. E ele é dado como morto. E a partir daí, a história continua com essa organização do professor Gil, a DARK, enviando uma série de robôs para capturar os filhos do Dr. Komioji, para tentar conseguir com eles a tecnologia dele, para usar essa tecnologia para construir seus robôs que vão ser usados como arma de destruição. E nesse contexto aparece o Jiro, que é esse robô criado pelo professor Kyomyoji para proteger os filhos dele. Ele se chama Jiro e tem uma aparência humana, mas ele pode se transformar no modo de batalha, que é o Kikaider, esse robô que ele tem habilidades e funciona como uma arma, mas tem instalado nele um circuito para ele ser capaz de fazer julgamentos éticos e morais e para não ser corrompido ou se tornar alguma criatura maligna ou uma arma sem propósito que apenas destrói como uma arma. A partir daí, o Jiro, o Kikaider, ele passa a proteger os filhos do Dr. Komioji enquanto eles são atacados sucessivamente pelos robôs da DARK que o professor Gil manda para capturar esses filhos. E um dos grandes pontos de Kikaider é a construção do personagem, o Jiro, que é o Kikaider. Kikaider é uma contração de Kikai, que é máquina, com Raider, né, um motoqueiro, mas não um motoqueiro mascarado, não um motoqueiro inseto, mas um motoqueiro que é uma máquina. Mas o nome dele mesmo é Jiro, e Jiro, uma tradução literal, é segundo filho. Porque o Dr. Komioji, ele tinha um filho mais velho chamado Ichiro, que é o primeiro filho. Ele era um agente ambiental que descobriu que uma grande empresa estava liberando agentes de poluição no meio ambiente, e essa empresa, ela era uma fachada da DARK, e a DARK matou o Ichiro para que ele não denunciasse a empresa. E o Dr. Komioji, ao perder o filho dele, ele ficou obcecado a criar um novo filho
que ia poder continuar a missão que o primeiro filho dele não pôde cumprir, que era a missão da vida dele, mas ele não pôde cumprir porque ele foi assassinado. Então o objetivo do Dr. Komiyoji era criar um filho substituto para ser capaz de realizar os sonhos que o filho dele, o Ichiro, não conseguiu porque ele foi morto. E ao desenvolver essa tecnologia, a Dark descobriu e passou a caçar o Dr. Komiyoji para fazer ele trabalhar para a Dark, para usar essa tecnologia de robótica, não para criar um filho, mas para criar robôs que poderiam ser usados como arma. Então aí o Jiro Kikaider, ele é construído a partir da ideia do átomo, que o Dr. Tema criou o átomo para substituir o Tobio, que é o filho dele que morreu no acidente, mas tem um momento que o Tema começa a ter um estranhamento porque ele vê que aquela criatura ali, aquele sujeito, o átomo, não é o filho dele, é só um substituto. No caso do Kikaider, quem tem essa crise não é o Dr. Komiyoji, porque o Dr. Komiyoji desaparece na explosão, é o próprio Jiro. O Jiro Kikaider, ele passa a andar com os filhos biológicos do Dr. Komiyoji. Esses filhos biológicos, a Mitsuki e o Masaru, eles passam a tratar o Jiro como se fosse o irmão, mas o Jiro nunca se sente o irmão porque ele é uma máquina, ele sabe que ele é um robô. E muito da atenção das discussões em Kikaider vem dessa construção, a forma como o Ishinomori constrói o Jiro, como o Jiro é construído como um sujeito conflitante. Logo que o Jiro é ativado, ele está lá perdido num campo que o Dr. Komiyoji ejetou ele para ele não ser capturado pela Dark, ele é ativado, ele não sabe quem ele não sabe qual é o propósito dele, ele está lá só caminhando, só quer ficar tranquilo e triste, mas do nada ele é atacado por robôs e instintivamente ele começa a ativar armas que do corpo dele se transforma. E daí ele percebe que antes dele ter consciência, antes dele saber quem ele é, para que ele serve, qual é a função da vida dele, ele descobre que ele é uma arma. E o Jiro, por ter esse circuito de consciência, só que é um circuito de consciência incompleto, o Dr. Komiyoji não conseguiu terminar ele tem sentimentos, ele tem assim, uma visão ética e faz julgamento moral sobre as coisas, mas ele não é totalmente completo. Então ele tem várias dúvidas e posteriormente o professor Gil, ele usa uma técnica para conseguir influenciar o Jiro, para tentar corromper o Jiro para ele tomar atos violentos e agressivos. E o Jiro está sempre lutando com aquilo. Ele acha que ele sabe o que é certo, o que ele deve fazer, mas ele sabe que ele tem um ponto fraco, que existe essa tecnologia do professor Gil que pode influenciar ele a se tornar agressivo e ele tem que se conter o tempo todo. Inclusive tem uma parte que ele se separa da Mitsuki e do Masaru porque ele tem medo de machucar eles, de ele entrar nesse transe de violência por influência dessas tecnologias do professor Gil e acabar machucando eles e ele anda um tempo sozinho. E o Jiro é um cara extremamente melancólico. Ele tá sempre lá, ele quer ficar sozinho, ele tá sempre triste, ele tem o violão dele, tá sempre lá tocando o violão enquanto ele contempla a natureza sozinho. Então imagina um herói extremamente triste, melancólico, que tem a ver com a natureza dele, porque o Jiro, ele sabe que ele é uma máquina, mas ele não quer ser uma máquina, ele almeja ser uma pessoa. Ele tem o mesmo sonho que o Pinóquio, ele quer ser um menino de verdade. E ele fica na dúvida, tá, mas eu sou uma arma, eu não quero ser uma arma. E ele sendo uma arma, ele vai ser infeliz. Só que ele sabe que se ele tentar viver como humano, ele não é um humano. Vão jogar na cara dele que ele não é humano, ele vai mostrar que ele não é humano. Ele nunca vai ser completamente aceito como humano. Então ele é um sujeito que ele é extremamente melancólico e amargurado, porque o Jiro, ele sente que ele não tem um lugar dele no mundo. Então a ideia é de um herói triste. E eu acho assim uma baita de uma sacada do Ishinomori como ele constrói o design do Kikaider. Ele já mostra essa ambiguidade na aparência dele, né? Porque ele é dividido no meio, metade dele é azul e metade dele é vermelho. Já mostra que ele é uma construção de dois polos diferentes. Eles são duas oposições que são obrigadas a conviver no mesmo corpo, então ele é pura contradição. E o Kikaider, ele tem partes do corpo dele que são transparentes e que mostram os circuitos dentro dele. Então tá aparecendo lá os circuitos, os fios, os parafusos, as porcas e pecinhas girando e se movendo, engrenagens. Então sempre que ele se olha no espelho, fica óbvio para ele que ele não é humano, porque ele olha e ele é transparente e vê as peças mecânicas e eletrônicas funcionando dentro dele. Então essa contradição tá na própria forma, na aparência dele, e sempre que ele olha no espelho, ele vê que ele não é humano, fica óbvio para ele próprio que ele não é humano. E que ele nunca vai conseguir ser um humano. Mas ao mesmo tempo, o Jiro, ele é um sujeito extremamente empático. Ele vê as pessoas sofrendo, ele vê as pessoas com problemas e ele sente a dor das pessoas e ele acaba intervindo, se metendo no problema dos outros, porque ele é empático com todo mundo, com tudo. Ele é um cara extremamente sensível e triste. A ideia do herói triste do Ishinomori, talvez o Jiro Kikaider seja o auge, assim. Esse sujeito que ele não se encaixa em nenhum lugar. E daí tem uma grande diferença entre como é o Pinóquio do Tezuka, que é o Atom, e o Pinóquio do Ishinomori, que é o Kikaider. Porque o Atom do Tezuka, ele é construído como o robô que é o embaixador. O Atom, ele não é nem humano nem extraterrestre na primeira história dele, no Atom Taishi. Então, por não ser nenhuma das partes, não estar nenhum dos lados, ele tem a função de ser um embaixador. Por estar no meio dos dois mundos, ele consegue negociar com os dois lados, inclusive a paz entre os humanos e os robôs. E o Atom, ele vai ser todo construído ao longo de toda a publicação do Tetsuo Atom do Tezuka como esse herói que tem a capacidade de ser um
embaixador. Mas o Ishinomori, ele vai pegar essa ideia e vai inverter ela, vai colocar pro outro lado, porque o Jiro, como ele é um robô, como ele não se encaixa em nenhum dos lados, ele não consegue ser parte de nada. Ele é um robô que ele tem consciência. Ele não pode ser uma máquina que nem os robôs da Dark que o professor Gil envia, porque os robôs da Dark, eles são simplesmente máquinas. Eles têm alguns sentimentos, eles conseguem ser agressivos, ficarem bravos, ter um pouco de inveja, mas eles não têm muitos sentimentos elaborados e eles não sentem culpa, eles não sentem remorso, porque eles não têm o circuito de consciência. Eles simplesmente estão de boa em ser uma arma. Já o Jiro, ele sente culpa, ele sente remorso, ele vê as outras pessoas sofrendo e sofre junto. Então ele nunca poderia ser um robô como esses outros robôs, que são esses robôs que conseguem não ter sentimentos e simplesmente cumprir a programação, cumprir as ordens dele. Ele não se encaixa no mundo dos robôs, mas mesmo tendo essa sensibilidade, ele é uma máquina, ele olha no espelho e vê os circuitos internos dele. As pessoas olham para ele e vê que ele é um robô. Então ele também não se encaixa no mundo dos humanos. Então enquanto o Atom, por não ser nenhuma das partes, ele consegue negociar os dois lados, o Kikaider, por não ser nenhuma das partes, ele não consegue se encaixar em mundo nenhum. Então o Kikaider, ele acaba sendo uma versão melancólica e depressiva do Tetsuo Atom. Ele vai muito numa categoria estética japonesa que é o Mono no Aware, que é a tristeza das coisas, a beleza naquilo que é muito triste. Kikaider vai por esse caminho. O Kikaider é um cara que está sempre sofrendo, um cara que está sempre melancólico, e a beleza da história é a gente ver ele sofrendo lá e passando dificuldade e não se encaixando em nenhum dos lados. Então o primeiro arco da história é basicamente o Jiro lá nessa melancolia, nessa tristeza dele, tendo que proteger a Mitsuki e o Masaru desses robôs que são enviados pelo professor Gil da Dark para capturar eles e para roubar a tecnologia do professor Kyomyoji, e inclusive roubar o próprio Kikaider, né? Porque o professor Gil pensa em capturar o Kikaider para reprogramar o Kikaider e transformar ele na melhor arma da Dark. Tem um momento que o Jiro, ele começa a considerar que ele pode machucar a Mitsuru e o Masaru se ele cair no controle mental do professor Gil e se separa deles. Tem um momento que ele anda sozinho e conhece várias pessoas e outros problemas e acaba tendo que resolver problemas de outras pessoas, até que ele volta para Mitsuko, para o Masaru, mas tem um momento que se descobre que o professor Kyomyoji, ele não morreu, ele sobreviveu à explosão e foi capturado pelo professor Gil, e o professor Gil está obrigando ele a construir um robô do mesmo nível do Kikaider para ser usado pela Dark sob a ameaça de matar os filhos dele. E tem um momento em que o Jiro acaba conhecendo o Saburo, que o Saburo é justamente esse robô criado pelo professor Kyomyoji para Dark sob ameaça para ser usado como arma. E o Saburo, ele se considera um irmão mais novo e superior ao Kikaider. E ele quer destruir o Kikaider para mostrar essa superioridade dele. E ele tem uma forma também de batalha que se chama Hakaider. E o trocadilho com Hakaider é que Hakai é a palavra japonesa para destruir, para destruição. Então o Hakaider é o motoqueiro que destrói, o motoqueiro da destruição. E o Hakaider, ele não tem o circuito de consciência, e ele não só não tem o circuito de consciência, como ele tem satisfação em não ter. Ele se considera superior ao Kikaider por não ter consciência e por poder fazer qualquer coisa sem ficar preso a limites morais e éticos. E o Hakaider é um outro exemplo de um baita design feito pelo Ishinomori, porque o Hakaider, ele é um robô, só que ele tem uma diferencial. Para ter uma inteligência artificial superior, ele usa o cérebro de um humano de verdade. Ele é um corpo robótico que, em vez de ter um cérebro eletrônico, ele tem um cérebro orgânico. E daí o Ishinomori constrói mais uma baita de uma contradição que não só é conceitual, mas que também é iconográfica. Enquanto o Jiro é um sujeito que ele tem sentimentos, ele é empático, ele sente remorso, ele sente culpa e está sempre lá chorando, o Jiro é completamente mecânico, ele é completamente eletrônico. Ele se olha no espelho e vê pelas partes transparentes dele que por dentro ele é só fiozinhos, luzinhas e engrenagens. Já o Saburo, o Hakaider, ao contrário, ele tem um cérebro orgânico no topo da cabeça que fica dentro de um vidro transparente. Então sempre que a gente olha para ele, a gente vê que tem um cérebro orgânico ali. O cérebro dele é um cérebro humano de verdade. Só que mesmo tendo um cérebro humano de verdade, ele é completamente insensível. Ele não tem remorso, ele não tem culpa, ele não sente nada pelos outros. E a questão é quem é mais humano? O Jiro, que não tem nenhum índice de humanidade, ele é todo feito artificial, ele é todo um monte de peças eletrônicas empilhadas e a gente olha para ele e vê as peças ali dentro dele, mas ele tem sentimentos? Ou o Hakaider, que a gente olha pro Hakaider e vê dentro dele ali um indício de humanidade, ele tem um cérebro humano, mas ele não tem sentimento nenhum, ele não tem ética nenhuma, ele não tem moral nenhuma, ele não tem pena e remorso de nada. Então o que faria do sujeito humano um objeto que quer ser humano,
ou algo que é humano, mas que renega, que não quer ser humano, que não se importa em ser humano. E a partir desse tipo de questão que o Ishinomori vai construir o Jinzo Ningen Kikaider. É usar essas formas de vida artificiais, esses Jinzo Ningen, esses robota, esses objetos que não são humanos, mas parecem humanos, e que às vezes querem ser humanos, pra gente tentar discutir o que seria então a humanidade, ser humano. E o Hakaider, ele é um personagem extremamente importante, porque ele vai estabelecer toda uma convenção de representação coletiva que vai ser muito importante para as histórias em quadrinhos japonesas e mais ainda para séries tokusatsu. Porque o Hakaider, ele é um vilão, mas ele não é um vilão que tá lá seguindo o que o professor Gil diz pra ele, o que a Dark quer e que tem que cumprir a missão. Ele é um vilão que ele é meio independente, ele tem uma motivação que é pessoal. Ele é um robô que tem consciência, que tem um nível de sentimento, mas o objetivo dele é um objetivo pessoal. Ele age por questões pessoais, por um motivo passional, que é destruir o Kikaider para provar que ele é superior. E que por ele não ter emoções, ele é muito melhor do que o Kikaider poderia ser. E nessa, ele age às vezes de forma autônoma. Então a partir do Hakaider, tanto da versão em quadrinhos como da versão da série da TV, vai se criar esse imaginário desse vilão, que vai aparecer em várias versões tokusatsu. Vai influenciar, por exemplo, o Dark Knight de Dynaman, o Biohunter Silva de Bioman, ele é todo inspirado no Hakaider, inclusive o design dele. Ele usa também uma pistola, a frase de efeito dele é Hakai, Hakai, que é destruir, né? E ele é obcecado em cumprir essa missão dele, que é destruir os protagonistas. Então a ideia daquele vilão, que até se associa com um grupo de vilões principais, mas não necessariamente. Ele está associado por conveniência, mas na verdade ele tem um objetivo próprio, que é pessoal, que é uma coisa passional e que ele quer cumprir, e se tiver que se livrar do grupo dos vilões principais para cumprir a missão dele, que é uma missão pessoal, e geralmente é derrotar o herói, porque ele quer se provar superior, ele vai fazer e dane-se. Então a partir do Hakaider vai se criar esse tipo de vilão que vai aparecer em várias séries depois. Então o Hakaider vai ajudar a determinar um tipo de personagem, que é esse tipo de representação coletiva para esse vilão autônomo, independente, passional, que tem um objetivo pessoal e que quer derrotar o herói não para dominar o mundo, para cumprir a missão lá dos líderes dele, de quem criou, ele quer derrotar porque é uma questão pessoal, ele quer provar que ele é superior. Ao longo do arco se tem uma reviravolta e descobre que o cérebro usado para construir o Hakaider é o cérebro do próprio Dr. Komioji. O professor Gil, depois que o Dr. Komioji construiu o corpo do Hakaider, arrancou o cérebro do Dr. Komioji e colocou dentro do Hakaider para dar para ele uma inteligência elevada, e quando o Kikaider descobre isso, ele não pode destruir o Hakaider porque ali está o cérebro do criador dele. Então o Kikaider acaba sendo derrotado, ele é levado lá para a sede da Dark, porque o professor Gil quer implantar nele um circuito para transformar ele numa criatura violenta, agressiva e poder ser controlado pela Dark, mas no momento a consciência do Dr. Komioji acorda dentro do Hakaider, ele consegue assumir o controle e consegue sabotar a operação e salvar o Kikaider, e no final o Kikaider obriga o professor Gil a colocar de volta o cérebro do Dr. Komioji no corpo do Dr. Komioji. Então até transplante de cérebro a gente tem nessa história. E no final eles conseguem salvar o Dr. Komioji, destruir a Dark, destruir o laboratório deles, desaba tudo em cima do professor, e o Kikaider vai embora, leva o Dr. Komioji para os filhos dele. A série de TV Jinzo Ningen Kikaider, ela durou entre 1972 e 1973. Só que depois teve uma continuação. Uma série que foi exibida entre 1973 e 1974, que é a história de outro robô também criado pelo Dr. Komioji, e na versão em história em quadrinhos, o Ishinomori escreveu e desenhou um segundo arco. Nesse segundo arco, a Dark é destruída, mas aparece uma nova organização que é a Shadow, que também constrói robôs de alta tecnologia que são usados como arma, e eles também querem roubar a tecnologia do Dr. Komioji, então o Jiro acaba aconselhando o Dr. Komioji, que está se recuperando de um transplante de cérebro, e os filhos dele a irem embora, eles vão se esconder na Europa para ficar longe do alcance da Shadow. Só que antes de ir embora, o Dr. Komioji, ele conta pro Jiro que o Jiro, ele não é o primeiro Jinzo Ningen que ele fez. Antes de construir o Jiro, o Komioji tinha construído um primeiro robô, que do mesmo jeito que o Atomo é inspirado no Tobio, ele usou como referência o próprio filho dele, e também chamou esse robô de Ichiro, que é o primeiro filho. Só que o Ichiro, ele não tinha o circuito de consciência que nem o Jiro tem, e ele era um robô extremamente temperamental, extremamente passional, ele se irritava com qualquer coisa muito fácil, ele era muito ativo, muito agressivo, e o Dr. Komioji ficou com medo que o professor Gil conseguisse controlar o Ichiro, e pediu para um amigo dele, que era um monge, esconder
esconder o Ichiro dentro de um templo. E o Jiro vai lá resgatar esse irmão mais velho dele para ajudar ele a lidar com a Shadow. E lá ele encontra o Ichiro, que é o Kikaider 01, é um modelo anterior ao do Jiro. Só que não tem esse circuito de consciência que dá para ele esses sentimentos éticos e morais e a sensação de culpa. Então o Jiro ele passa a ter que conviver com o Ichiro, que é o irmão dele, eles se veem como irmãos um ao outro, só que eles têm personalidades completamente diferentes. Enquanto o Jiro é esse sujeito triste, melancólico, que está sempre se sentindo culpado por não conseguir se encaixar no mundo humano, o Ichiro, pelo contrário, é um cara extremamente animado, ele não se importa se as pessoas acham que ele é um robô, se acham que ele é um humano ou não, ele está tranquilo com a condição dele como robô, e ele é extremamente impulsivo e explosivo, ele se irrita fácil, ele quer brigar com qualquer coisa, ele não tem pena de lutar contra os outros robôs, o Jiro se sente culpado, pô, o robô, que eu vou ter que lutar com ele, mas ele não tem culpa, ele só está cumprindo a programação dele, o Ichiro não, azar, se ele está vindo lutar com a gente, é porque ele quis chamar briga. E o Ichiro, ele não tem um circuito de consciência, mas ele diz, olha só, eu não tenho consciência, mas os robôs são capazes de raciocínio lógico. E através de raciocínio lógico, um robô pode até superar sua programação e adquirir livre-arbítrio. Se esses robôs que a Shadow está enviando para matar pessoas, para nos atacar, eles estão cumprindo as ordens, é porque eles que não se esforçaram para superar a programação e não adquiriram livre-arbítrio. Eles estão confortáveis só obedecendo ordens. Então a gente não pode não responsabilizar eles. Então tem toda uma tensão entre o Jiro e o Ichiro, porque eles são muito diferentes uns dos outros. E o Ishinomori vai usar essa tensão entre eles para explorar essa natureza de o que é ser humano e de o que é não ser humano. E qual o limite, né, para essas máquinas se tornarem de fato os seres humanos. E o que acontece nesse segundo arco é que o Hakaider volta, só que agora ele volta com 3 capangas, cópias deles coloridas, o Silver, o Red e o Blue Hakaider. Só que esse Hakaider não é o Saburo, não é o mesmo robô que o Jiro enfrentou antes. O que aconteceu foi que o professor Gil, ele sobreviveu ao desastre do laboratório dele, só que ele ficou muito ferido e estava morrendo, e antes de morrer, ordenou que os capangas dele transferissem o cérebro dele para um corpo robô. Então o Gil, que era aquele grande vilão, mas que ele era humano, né? Ele tinha toda a fragilidade de um corpo humano, agora ele transferiu o cérebro dele para o corpo do Hakaider e tem todas as habilidades físicas e os armamentos do Hakaider. Então a princípio eles entram em conflito, porque o Hakaider ele quer capturar uma criança que está sendo escoltada por uma mulher, e esse menino que está sendo perseguido pelo Hakaider, ele se chama Akira. E a gente descobre que na verdade ele é o filho biológico do professor Gil, e o professor Gil quer muito ele, porque o Akira ele tem tatuado nas costas dele o projeto para se construir o Giant Devil, um super mecha atômico que o professor Gil quer criar para destruir o mundo. Então esse segundo arco começa com o Ichiro e o Jiro tentando proteger o Akira, que é o filho do professor Gil, de ser encontrado pelo próprio pai dele, porque ele tem o potencial de ser usado como uma arma que vai destruir a Terra. E aqui provavelmente essa é uma referência pro Otomo, pro Akira dele, porque o Otomo ele é um autor que ele tem muita influência do Ishinomori, várias vezes ele já falou isso em entrevistas, quanto a obra do Ishinomori influenciou a produção dele. E a ideia de um menino chamado Akira, que é disputado por várias facções, porque essa criança tem o potencial de se tornar uma grande arma que vai destruir a Terra, já está aqui no Kikaider. Então primeiro tem a disputa entre os dois pelo Akira, só que depois o Akira ele acaba sendo sequestrado pela Shadow, e a gente descobre que o Akira ele tem uma irmã gêmea, que é a Arumi, que tem tatuado nela a outra metade do projeto para a construção do Giant Devil, e a Arumi ela tá com o Gil Hakaider, e daí acaba que o Kikaider e o Kikaider 01, o Jiro e o Ichiro, eles têm que se unir ao Gil Hakaider para salvar as crianças. Então se constrói uma tensão ali entre os dois lados antagônicos inimigos, porque a Shadow capturou uma das crianças, quer pegar a outra criança, e se ela conseguir as duas crianças, ela vai construir esse Giant Devil, que é o grande mecha que tem o poder para destruir o mundo. Então tem ali uma aliança para salvar as crianças, só que obviamente o Gil Hakaider ele tá tramando que assim que ele conseguir as crianças, ele vai se mandar e ele vai fazer a arma para ele. E tem um momento em que o Ichiro ele sai para trabalhar com o Hakaider, e quando ele volta, ele descobre que o Jiro fez uma coisa enquanto ele estava sozinho. Ele fuçou nos projetos do Dr. Komioji e achou o protótipo deles. E a partir desse protótipo, ele reconstrói, ele termina o trabalho do protótipo nunca finalizado e constrói o Re, que é o Kikaider Double O. Double O se escreve Kikaider 00, que é o terceiro dos irmãos Kikaider. E o Re ele tem uma personalidade também bem diferente dos outros dois, porque o Re ele é completamente apático no sentido de que ele não expressa emoção nenhuma. Ele é um sujeito que parece extremamente frio, ele olha as coisas, faz alguma observação extremamente racional, mas ele não expressa nenhuma emoção, ele parece sempre neutro. Ele também não tem um circuito de consciência e ele é uma versão anterior ao próprio Kikaider 01. Então ele é um desonimento
Jinzo-Ningen que tem menos ainda habilidade em representar e manifestar emoções. E é interessante pensar porque Re é a palavra japonesa para zero. Então o próprio nome do personagem é zero. Ele é o Kikaider Double O, ele é o Kikaider 00, o nome dele é Re, e ele é um sujeito que ele é um Pinóquio, né? Ele é um boneco artificial que ganhou vida e que ele não é capaz de expressar emoções. E aqui provavelmente tem outra referência importante, que é para a Yanami Re do Evangelion, porque a Re do Evangelion ela também está associada com o número 00, igual o Kikaider Double O. Os dois se chamam Re, que significam zero, e os dois são criaturas artificiais, os dois são Pinóquios, porque a Re também é um Pinóquio, né? Ela é uma construção artificial para executar um propósito específico, e os dois são meio apáticos, são neutros, são incapazes de representar emoções. Então a personalidade dos dois é muito parecidas e eles compartilham várias iconografias. A partir de então a história se desenvolve a partir dessa disputa dos 3 Kikaiders se aliando ao Hakaider para proteger as crianças da Shadow. Mais pra frente na história eles conseguem invadir a base da Shadow, destruir a Shadow, derrotar eles. Só que um dos cientistas da Shadow, após a organização cair, sobrevive e ele constrói 2 Jinzo-Ningens que não são robôs igual os robôs da Shadow e da Dark, que são aqueles robôs mecânicos que parecem animais, que não se preocupam em parecer humanos, que não têm forma humana. O Dr. Drômeda, ele constrói 2 robôs que também têm aparência humana e também têm essa personalidade e esse objetivo de serem humanos, que são a Mieko, que é a Bijinder, e o irmão dela, o Walder. Então a gente tem um cientista que ele é o único sobrevivente de uma organização que foi destruída e ele quer se vingar das pessoas que destruíram essa organização, então ele cria 2 Jinzo-Ningens, que são irmãos, um cara e uma mulher, e eles têm uma aparência meio rebelde, meio de delinquente, que depois vão acabar sendo uma referência pro Toriyama Akira, pro Dragon Ball, principalmente pro arco ali, o Dr. Gero, que vai criar 18, 17, os 2 irmãos gêmeos robôs meio delinquentes para se vingar do protagonista que destruiu a organização da qual ele fazia parte no passado. E todo o imaginário dos Jinzo-Ningen que aparecem no Dragon Ball, o Toriyama se baseou com muita força no Jinzo-Ningen Kikaider. Primeiro pela escolha da palavra, né? O Toriyama poderia usar qualquer outra palavra, mas não, ele escolheu usar o Jinzo-Ningen que o Shinomori usava e que o Shinomori usou com mais força, principalmente no Kikaider. Vai construir essa ideia desse cientista que sobreviveu e vai criar esses 2 irmãos robôs para se vingar do protagonista. Uma das discussões do Ichiro e do Jiro, que o Ichiro diz, não, mesmo que o robô não tenha um circuito de consciência, o Jinzo-Ningen é capaz de um raciocínio lógico e através do próprio raciocínio de se entender como sujeito, ele pode superar a própria programação, que é uma coisa que os Jinzo-Ningen da Red Ribbon fazem uma hora, eles acabam se revoltando. O próprio Hachigo, o Jinzo-Ningen número 8, ele foi construído como um robô para ser uma arma para Red Ribbon e ele passa a se questionar que ele não quer ser uma arma, ele quer ser um sujeito, ele quer ter autonomia, ele quer superar a programação dele para ser um sujeito completo. E depois no arco dos androides, quando a Red Ribbon reaparece ali na ideia do Dr. Gero e ele continua criando os Jinzo-Ningen, a gente vai ver que tem esses Jinzo-Ningen que são muito inspirados nesse Jinzo-Ningen do Kikaider. Inclusive o Jinzo-Ningen 16, que é aquele robô que ele tem aquela função como arma, mas ele é melancólico, ele gosta de olhar para os animais, ele gosta de ver a natureza, é a personalidade do Jiro. O 16 tem a personalidade do Kikaider. E a própria ideia do Dr. Gero, né, que ele pega o cérebro dele e transfere o cérebro dele para um corpo robô, sendo que tem um vidro na cabeça dele que dá para ver o cérebro orgânico dele. É a última coisa que sobrou dele nesse corpo robótico, que é o mesmo conceito do Hakaider. O cientista vilão transporta o corpo dele para um corpo robô e tem aquele vidrinho na cabeça que a gente consegue ver o cérebro lá dentro, que é a única resquício de humanidade dele que continua. Inclusive no Dragon Ball, seguidamente a gente se vê na internet as pessoas discutindo e alguém dizendo não, que os Jinzo-Ningen não deveriam ser chamados de androides, porque na verdade eles são ciborgues, porque eles eram pessoas antes. Só que não necessariamente, porque o Toriyama ele define bem a diferença entre o Jinzo-Ningen e o que é um ciborgue, né? Por exemplo, no Dragon Ball, tá o Pai Pai e o Mecha Frieza. Eles são ciborgues porque eles tiveram partes do corpo amputadas, perderam partes do corpo, e se colocou próteses mecânicas para complementar as partes que eles perderam. Então, eles são uma forma biológica viva que tem próteses mecânicas para substituir alguns dos seus membros. Por isso que eles são ciborgues. São formas de vida com peças mecânicas, eletromecânicas acopladas nelas. Já os Jinzo-Ningen, mesmo no caso do Jinzo-Ningen número 8 e do 17 da 18, eles não são ciborgues, porque eles não são pessoas que eram vivas que se juntou partes eletrônicas mecânicas neles. Eles eram pessoas que morreram e os cadáveres dessas pessoas foram usadas como peças
para construir um Jinzo Ninguém. Então, o Jinzo Ninguém que eles são não é a mesma pessoa que era quando era viva. Aquela pessoa, os pedaços do corpo dela foram usados como partes para montar uma criatura que é outra. Tanto que o 17 e 18, eles não se chamam pelos nomes que eles tinham quando eles eram humanos. Eles não ficam remoendo as memórias deles quando eram humanos. Eles são outros sujeitos que são a 17 e o 18, que são construídos a partir de cadáveres de pessoas que já morreram e não existem mais. Então a ideia do Jinzo Ninguém, inspirado no conceito usado pelo Uno Jusa, pelo Tagawa Suihō e lá no Robôs Universais de Rossum, a ideia que era muito interessante para os japoneses que gostavam do construtivismo ali na década de 20, a ideia de um Jinzo Ninguém como um sujeito que foi construído com pedaços. Se os pedaços foram pedaços de humano, tanto faz. O sujeito que ele é depois de construído é outro. Ele não é os pedaços dos humanos que usaram. Igual o Frankenstein. Frankenstein foi construído de cadáveres, mas a criatura construída pelo Dr. Frankenstein, ele não é nenhuma das pessoas que eram os cadáveres utilizados. Ele é uma criatura totalmente nova que usa aqueles pedaços de corpo para montar um corpo novo. Então a ideia do Jinzo Ninguém dos Dragon Balls é por aí, porque é muito baseado na ideia do Jinzo Ninguém, esse que o Toriyama herdou do Kikaider. E uma coisa bem forte em Kikaider é toda uma relação complicada que se existe ali com o ideal de pai, do que é um pai, né? Porque se a gente pensar, o Dr. Komiyoji, ele tinha um filho e o filho dele morreu. E daí ele fica obcecado em construir uma forma de vida artificial para substituir o filho dele. Só que ele tinha mais 2 filhos. E ele foi extremamente negligente com os outros filhos biológicos dele, porque ele estava obcecado em criar esse substituto para um dos filhos que morreu e dane-se os outros filhos. Enquanto isso, o professor Gil, ele tem os 2 filhos dele, que são biológicos, mas ele não tá nem aí pros filhos dele. Para ele, os filhos dele são objetos, que eles têm ali no corpo o projeto para construir a arma suprema dele, que é o Giant Devil, e o Giant Devil, que é o filho verdadeiro dele. Ele tá pensando, qual é o legado que ele vai deixar pro mundo? Vai ser o super mecha nuclear atômico que pode destruir o mundo. E os filhos biológicos ele não dá muita importância. O importante mesmo é o robô que ele vai construir. Então são pais extremamente negligentes com seus filhos. E o que acaba acontecendo é que esses robôs, que são os bonecos Pinóquios, eles ganham mais afeto e interesse dos pais do que os filhos biológicos. Os filhos biológicos do professor Gil, que são tratados como bonecos. São coisas que ele carrega para lá e para cá, porque são um arquivo em que ele tem ali o projeto que ele quer utilizar. Então um dos temas de Kikaider é péssimos pais, os pais horríveis que não dão muito bola pros filhos dele porque eles estão trabalhando nos robozinhos, nos bonequinhos deles. No final do segundo arco, o Gil Hakaider ele consegue pegar as 2 crianças e acaba construindo o Giant Devil dele, esse super mecha atômico para destruir o mundo. E uma coisa interessante, outra grande sacada de design do Ishinomori, o Giant Devil ele tem a forma, a iconografia do Dogu. O Dogu eram bonecos de cerâmica feitos pela população Jomon na pré-história do Japão. Os Dogu estão entre os bonecos de cerâmica mais antigos que se conhecem na história. E é interessante que o professor Gil ele vai construir um boneco, um Pinóquio dele, o mecha dele, para destruir o mundo. Então esse vai ser o último boneco criado no mundo e ele tem a mesma forma dos bonecos mais antigos que se conhecem. Então o primeiro boneco a ser criado vai ser o último boneco a ser criado e ele vai destruir o mundo. E Kikaider termina com um fim extremamente triste e melancólico. Eu não vou cantar, vão atrás e leiam. É triste, mas vale a pena. E o Jiro depois reaparece em outra história em quadrinhos do Ishinomori feita posteriormente, que é Inazuman, mas eu não vou comentar Inazuman aqui agora, porque Inazuman é um crossover entre várias outras histórias do Ishinomori e a gente precisa discutir elas antes de chegar no Inazuman. E assim, além de ser bastante influente, Kikaider teve várias adaptações. Tem a série original Jinzo Ninguém Kikaider de 1972-1973. Tem a sequência que é Kikaider Zero One de 1973-1974. Tem uma série de animação dos anos 2000 que é bem mais próxima da versão em quadrinhos. Em 1987 foi feito Chojinki Metalder, que é uma releitura de Kikaider feito dentro da franquia Metal Heroes. E em 1995 teve o filme Jinzo Ninguém Hakaider, que é dirigido pelo Amemiya Keita, o mesmo criador do Garou, que trabalhou em várias outras produções de Tokusatsu, e ele faz uma releitura, mas colocando o Hakaider, o vilão, como personagem principal, e criando uma versão estranha do Jiro para ser o antagonista. Então é Kikaider, só que ao inverso, pelo ponto de vista do Hakaider. Em 2014 teve Kikaider Reboot, que é um filme que é uma releitura de Kikaider também. Kikaider também é muito influente para a série de videogames Rockman da Capcom, tem muita referência lá, e basicamente a principal referência para Rockman é o Jinzo Ninguém Kikaider. Em Kamen Rider Dio
Tem um dos personagens do futuro, que é o Kamen Rider Kikai, que também é todo baseado no Kikaider. Então, Jinzo Ningen Kikaider do Shinomori é uma série muito, muito influente, porque ela vai determinar, vai estabelecer os padrões para se contar histórias de robôs humanoides. Depois de Kikaider, Kikaider vai ser a principal referência para esse imaginário desses robôs que têm formas humanas na cultura japonesa. Kikaider é o equivalente ao que o Mazinger Z foi para os mechas, Kikaider é para esses Jinzo Ningen, para os robôs humanoides. Ele vai se estabelecer ali as convenções que todo mundo que aparecer depois, que vai contar histórias de robôs com inteligências artificiais e com sentimentos, vai ter que citar de alguma forma, vai ter que passar pelo Kikaider. Bom, por hoje era isso. Peço que quem gostou, aperte no gostei. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço bastante, tanto para os amigos quanto para os inimigos. Quem quiser fazer comentários, sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo. Quero agradecer principalmente aos apoiadores do canal, porque é graças a eles que eu estou conseguindo fazer mais vídeos. Inclusive, o tema desse vídeo sobre Kikaider foi decidido numa votação no grupo dos apoiadores. Quem ainda não conhece a campanha, eu convido para ir lá no Apoia-se, na página do Ilha Kaiju. E obrigado e até o próximo vídeo.